Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 61 do Enem 2009. Vamos lá? A definição de eleitor foi tema de artigos na Constituições Brasileira de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil? Sim, isso aqui é o nome inteiro do nosso país em 1891, certo? Então, cuidado para não confundir, tá falando do Brasil mesmo, tá? Então, diz a Constituição do Brasil de 1891, vamos lá, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Tudo bem? Então, sobre o eleitor, né? Quem é o eleitor? Para a Constituição de 1891, este é o eleitor, certo? Então, para a Constituição de 1934, é este aqui. Tudo bem? Então, ao se comparar os dois artigos, então comparando esses dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depende-se de quê? Então, quer dizer, qual é o foco da pergunta? Então, comparando os dois artigos no que diz respeito ao gênero. O que significa gênero? Gente, gênero são os sexos masculino e feminino. Tudo bem? Então, toda vez que você for ver alguma questão que fale a respeito de gênero, está falando dos dois sexos, o masculino e o feminino. Tudo bem? Então, qual é o foco da pergunta? A gente tem que comparar os dois artigos pensando no gênero. Pensamos em homens e mulheres. Tudo bem? Vamos para as alternativas, aí daqui a pouco a gente já volta para os artigos. Vamos lá. Letra A. A Constituição de 1934, ou seja, essa aqui, a segunda, avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Olha só, quem não se preocupou em entender o que é gênero, podia colocar essa como certa, não é verdade? No artigo 70, você tem apenas maiores de 21 anos podem votar. No de 34, no artigo 180, maiores de 18 anos podem votar. Diminuiu a idade? Sim. Mas isso tem a ver com gênero masculino e feminino? Não, certo? Então, embora seja uma diferença, seja uma relação, não está respondendo a pergunta. Tudo bem? Então, letra A, incorreta. Vamos lá. Letra B. A Constituição de 1891, então essa primeira aqui. Ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. Gente, a Constituição de 1891, ela dá o voto masculino, tudo bem? Então, quando ele fala de cidadãos, ele pensa nos homens eleitores maiores de 21 anos. Não se refere às mulheres, tudo bem? Então, são os cidadãos. Então, letra B, incorreta. Letra C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Qualquer cidadão? Quer dizer, você tem que ser maior de 18 anos, estar em dia com a lei ou maior de 21 anos, tudo bem? Então, não pode ser qualquer cidadão. Inclusive, na Constituição de 1891, a mulher não se encaixa como eleitor. Tudo bem? Então, quando ele fala ambas as cartas permitem que qualquer cidadão fosse eleitor? Falso. Existem algumas condições para você conseguir ser um eleitor. Letra C, incorreta. Letra D. O texto da Carta de 1891 já permitia o voto feminino. Essa aqui, inclusive, é parecida com a letra B, né? Então, parecida, diz a mesma coisa, que em 1891 as mulheres podiam votar, o que não é verdade, certo? Então, quando você fala de cidadãos, está falando de cidadãos homens, tudo bem? Então, a Carta de 1891 não permite o voto feminino. Então, letra D, incorreta.
Por exclusão, a gente fica com a letra E, né? Vamos ver se ela está certa. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Correta. Tá falando sobre o gênero, no foco da questão. Falou sobre a questão de 1891, né? São os eleitores os cidadãos homens, né, por serem cidadãos, maiores de 21 anos. Olha a diferença da de 34, por exemplo. São os eleitores brasileiros de um sexo ou de outro. Aqui está dizendo ou é do sexo masculino ou do sexo feminino. Tanto faz. Desde que estejam maiores de 18 anos e tenham, né, estejam de acordo com a lei. Tudo bem? Então, no artigo 180 da Constituição de 1934, eles colocam especificamente ou homens ou mulheres. Tudo bem? A de 1891 fala apenas de cidadãos, que são todos masculinos. Tudo bem? Então, a Constituição de 1891, a primeira que a gente viu, considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Correto. Então, na de 1934 é a primeira vez que as mulheres estão votando. Tudo bem? No período vagas, certo? Então, uma questão que tem que interpretar e tem que saber relacionar, tem que focar, certo? Então, talvez uma questão um pouquinho mais difícil. Sim, se você já soubesse que a Constituição de 1934 é a primeira Constituição onde mulheres podem votar, já ficava bem mais fácil. Tudo bem? A comparação. Se não soubesse, ficaria um pouquinho mais difícil. Você podia confundir com cidadãos, né? Com todos os cidadãos, incluindo mulheres. O que, em 1891, não é verdade. Tudo bem? Então, é uma questão que mescla interpretação de texto, saber relacionar, saber achar a pergunta e um pouco de conhecimento histórico. Tudo bem? Então, uma perguntinha aí um pouquinho mais difícil, certo? Então, galera, bons estudos e até mais!